Olá, pessoal! Mais uma quinta-feira, estamos novamente aqui, nosso episódio número 50, trazendo conteúdos para o crescimento pessoal e profissional de vocês. Hoje eu volto com o assunto da parte técnica dentro da estética, né? Quando eu acabo dando uma folguinha para o Gabriel, depois ele trabalha ali na edição, e trago algum convidado, então, para abordar os assuntos que vocês nos pedem. E para falarmos de terapia capilar, está comigo a esteta cosmetóloga Gisele Moraes, que já trabalha comigo há algum tempo na Pio com estética facial e corporal, mas sendo uma estudiosa e apaixonada por esse mundo, está desenvolvendo também o trabalho com a terapia capilar. Olá, Gisele, tudo bem? Tu poderia fazer uma breve apresentação sua para o pessoal aqui do Descomplicando? Olá, tudo bem, pessoal, ouvintes do Descomplicando a Estética. O meu nome, então, é Gisele Moraes, como a Cris já mencionou. Eu trabalho aqui na Bio há 5 anos, já vai fazer agora em setembro. Sou formada em Estética e Cosmética pela Universidade do Vale do Taquari, a Univates de Lajeado, e venho trabalhando, então, com estética facial e corporal, mas a gente sabe que uma grande área também da estética é a tricologia capilar, a terapia capilar. E é uma área muito vasta e muito interessante. Por isso, hoje a gente vai focar nesse assunto e vai passar informações valiosas para vocês. Perfeito, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado também o nosso convite. Gica, O prazer é meu. Que bom, fica cabelos então, né? Há quem ame, há quem odeie os seus cabelos, normalmente é uma guerra constante, é difícil uma mulher, principalmente, que seja 100% satisfeita com seus cabelos. Mas a gente sabe que eles têm uma grande importância física e emocional para nós, né? Tendo até uma ciência específica para o seu estudo. Qual a importância e a representatividade que essa estrutura tem para as pessoas? Não, realmente, Cris, os cabelos, eles representam uma grande parte da autoestima das pessoas, principalmente das mulheres. Representa poder, representa beleza, isso não é de hoje, né? Já vem de outras épocas, outras culturas. E assim como o nosso rosto, os nossos cabelos também são um cartão de visita. E eles mudam conforme mudam as fases da nossa vida, principalmente para nós mulheres. Por exemplo, quando a gente está numa fase que quer uma mudança, um término de relacionamento, a gente acaba mudando os cabelos para nos sentirmos melhores conosco, né? Então, por ele representar tudo isso, com certeza, quando a gente nota algum problema, nota alguma alteração, a gente quer investigar e quer tratar. Então, para isso, existe a tricologia, que é uma ciência que estuda e trata esses distúrbios capilares. Certo. Existe a questão cultural, né, onde que as pessoas sempre dizem que é normal perder os cabelos em determinadas épocas. Eu acredito que até por isso muitas pessoas não procuram ajuda a tempo, por achar que é algo normal, dito como normal. Mas explica pra gente quais que são as principais causas de patologias capilares e onde as pessoas devem ficar atentas para procurar ajuda. Sim, a queda a gente sabe que é uma coisa normal, tem épocas que a gente perde mais, perde menos, e isso está relacionado a vários fatores. Mas quando essa queda ela é constante e ela é excessiva, a gente tem que prestar mais atenção e tem que procurar um tratamento, né? Então, as principais causas hoje que causam distúrbios capilares, elas são relacionadas principalmente a questões genéticas, medicamentos, questões hormonais nas mulheres, psicológicas também, muito envolvida essa questão de ansiedade, de estresse, a idade também do indivíduo, a sua alimentação, as doenças sistêmicas, o uso de anabolizantes, que hoje é cada vez mais comum também. Mas antes de explicar para vocês quais que são as principais alopecias, as principais afecções do couro cabeludo, a gente vou falar um pouquinho sobre as fases do nosso pelo, tá? Que são 3, a anágena, a catágena e a telógena. Então, a anágena é a fase inicial, ela tem maior duração, dura em média de 2 a 7 anos, a matriz dela apresenta uma atividade mitótica e ela produz o cabelo e a bainha reticular. Já na catágena, a duração é menor, de 2 a 3 semanas, e até que a extremidade fica ceratinizada e tem no seu interior grânulos de melanina.
Já na telógena, que é a fase final, ela é chamada de período de repouso, mas ela não é inativa, tá? Ela apresenta intensa atividade metabólica e ela controla a fase de expulsão do telógeno, que é a queda natural do cabelo. Eu acredito que todos esses fatores, eles devem ser explicados, né, com certeza para o paciente em uma consulta, e esse é um ponto que nós sempre batemos forte aqui no Descomplicando para os profissionais, né, que a consulta é praticamente o mais importante do tratamento. Então, Dica, como que é feita uma boa consulta capilar? A avaliação, ela é importante em todos os aspectos, né, em qualquer área. No capilar, ela é bem complexa, então a gente precisa, além da ficha da anamnese, né, que é uma ficha de avaliação que a gente pergunta tudo da vida do paciente, né, é uma entrevista bem completa. A gente necessita ver exames recentes, porque essa queda, essa afecção, ela pode estar associada à falta de alguma vitamina ou de algum nutriente. Então, fazendo essa ficha de anamnese, avaliando os exames, a gente faz os testes aqui em clínica, em cabine, né, com auxílio de dermatoscópio, que a gente consegue analisar o couro cabeludo. Também fazemos testes manuais, como o de tração. Podemos utilizar a lâmpada de Wood, que é uma ferramenta conhecida no facial, né, para avaliação facial, mas que ela é bem interessante para o capilar, porque a gente consegue detectar a presença de fungos, tá? Eles ficam mais laranja fosforescentes. Também nessa avaliação, a gente pede para a pessoa, para o paciente, sempre nos trazer ou nos mostrar alguma imagem, trazer os nomes de tudo que utiliza no cabelo, shampoo, condicionador, se usa algum outro creme, o que ele faz de química, né, se há também a presença de alguma química, tem que nos relatar tudo certinho para a partir daí a gente começar a tratar um plano de tratamento, depois identificar qual que é a patologia. Isso tudo é muito interessante e fascinante também, né? E vejam só, pessoal, no capilar também é muito importante a gente saber a condição metabólica do nosso paciente, né? Pedir que ele traga os últimos exames que realizou, por exemplo. Nós não podemos fazer a solicitação dos exames, mas então é interessante até ter a parceria com algum médico para poder encaminhar o paciente, até tem a questão de planos de saúde, às vezes a gente tem uma parceria e o médico acaba fazendo a requisição na própria fichinha do plano de saúde, né, para facilitar a vida do nosso paciente, fazer com que ele tenha adesão e realmente traga aquilo que a gente precisa, né. Isso vale para os tratamentos faciais e corporais também. Mas voltando ao assunto capilar, Dica, tu poderia falar um pouquinho sobre as principais disfunções capilares encontradas em consulta? Com certeza, vamos aprofundar algumas. Existem diversas, muitas que são relacionadas, mas eu separei, assim, para conversar hoje com vocês, as principais, as mais comuns que a gente encontra, tá? Então, nós temos, dentro das alopecias, a areata, que ela é considerada uma doença autoimune porque ela é mediada por linfócitos T, tá? Ela é ocasionada principalmente por causas emocionais, como o estresse, que eu estava falando antes para vocês das principais causas. Então, o estresse, a ansiedade, a depressão, tá? A areata, ela se apresenta bem delimitada, ela é uma placa que vai aparecer na cabeça, pode ser uma ou mais placas, e nessa placa, você tem a perda súbita dos pelos. Então, você perde totalmente ali o pelo, o cabelo, tá? Fica uma faixa, uma placa realmente sem nada. E ela pode também afetar outras partes do corpo, além do couro cabeludo. Pode acometer ambos os sexos e geralmente ela é assintomática, né? A pessoa ela acaba percebendo na lavagem, mas o mais comum é perceber numa ida ao salão de beleza, no cabeleireiro, né? Que ele vai mexer no cabelo e vai perceber que tem essa presença dessas placas. Também ela pode afetar as unhas, os olhos e aparecer manchas na nuca, uma mancha salmão. Então, não é só a placa, tem que se atentar aos outros sintomas que também ela apresenta.
Finalizando a areata, a gente tem a androgenética, que é uma das mais comuns, uma das que mais aparecem, por ela ser de uma questão genética, ela ter uma herança ali de família, tá? Então, o que acontece na androgenética? A gente não tem uma queda exatamente do cabelo. O que ocorre é a miniaturização dos fios. Ele fica mais fino, mais fraco, mais clarinho. E isso ocorre porque uma reação química acontece lá no teu folículo piloso, tá? Lá no folículo, a gente tem uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que ela vai se ligar à testosterona, que a gente tem presente no organismo, e vai gerar uma testosterona 5 vezes mais potente, que se chama dihidrotestosterona. Essa enzima 5-alfa-redutase, ela ela tem uma produção normal, mas uma pessoa que tem uma tendência a ter a calvície, essa produção ela é aumentada. Por isso que quem tem essa herança genética geralmente vai apresentar algum tipo de distúrbio, né, como a miniaturização. Então, quando essa dihidrotestosterona ela se liga a um receptor androgênico, e os genes responsáveis pela transformação gradativa dos folículos terminais em folículos miniaturizados, ela é ativada. Na verdade, então, não há queda, né? Só essa transformação dos fios mais grossos em fios cada vez mais finos e mais fracos. E aí nós temos os padrões na androgenética, né? Nós temos o clássico, que é o masculino, que ele vai atingir primeiro as regiões das têmporas, que são as entradas, o vértice, que a gente chama de chapéu de padre, e o feminino ele é chamado de padrão difuso, porque ele atinge as regiões parietais, vértice e frontal, e raramente as têmporas, ou todo o couro cabeludo. E a feminina está muito ligada a questões hormonais, tá? Em alguns casos, a mulher também apresenta outras afecções associadas, acne, hirsutismo, a seborreia, e daí a gente chama de síndrome de Sarra, tá? E ainda pode apresentar o padrão misto, né, com características da feminina e da masculina, tá? Também pode acontecer. Temos também o eflúvio, tá? O eflúvio ele é dividido em anágeno e telógeno. O eflúvio é uma perda do cabelo decorrente de algum distúrbio no ciclo da vida, tá? O anágeno geralmente está ligado à quimioterapia e radioterapia, e ele se interrompe ali na fase anágena, que é a primeira fase. E o telógeno, grande parte dos cabelos que estão nessa fase, eles diminuem a densidade capilar. Então, pode ser pós-parto, contraceptivos orais, perda de peso, subnutrição, anemia, doenças, estresse prolongado e após cirurgia bariátrica também. A pitiríase é um nome bem estranho, mas ela é bem comum, porque a gente conhece como caspa. É uma descamação fina do couro cabeludo, não apresenta inflamação, mas pode ter fungos associados. E ela pode ser desencadeada por raios solares, por banhos muito quentes, por produtos químicos ou ainda por fatores ambientais. Temos a dermatite seborreica, que é uma doença crônica, que ela afeta o couro e também outras regiões. Ela apresenta quadro inflamatório, então ali vai ter vermelhidão, vai ter descamação e até secreção algumas vezes. O que agrava ela? O calor, a umidade, as roupas que retêm suor, o estresse, o alcoolismo, o diabetes. Ela vai também apresentar eritema, vai ter um aumento da secreção sebácea e as bactérias e leveduras, elas vão ter aumento por fim. E a última que eu vou explicar hoje para vocês é a psoríase. Também é bem conhecida, porque ela geralmente se apresenta em outras regiões do corpo, mas sim, ela pode também afetar o nosso couro cabeludo. Ela também é autoimune, ela é muito comum, apresenta inflamação também. As lesões dela são brancas ou prateadas, elas descamam, têm eritema, tem a borda bem demarcada, podem apresentar prurido, mas ela não é uma doença contagiosa, tá? Então não precisa se preocupar. E
as questões que acabam agravando elas são o cansaço, a tensão emocional, o consumo de álcool e tabaco, dentre outros. Então, muitas dessas relacionadas a questões emocionais, principalmente é o que a gente está vivendo agora. Tem muita gente procurando tratamento capilar, porque está muito ansioso, está muito estressado com a questão que a gente está vivendo, né, do Covid e tudo mais. Maravilhosa explicação, tudo bem detalhadinho. Eu acho que o pessoal também pode perceber que tem a questão genética envolvida, emocional e também os hábitos de vida do paciente, né? Por tudo isso, a gente percebe que o tratamento, para ser efetivo, ele deve ter uma abordagem multifatorial, principalmente a colaboração do nosso paciente. Mas dentro das possibilidades da estética, quais são os tratamentos realizados? Então, definindo, né, a patologia que o paciente tem após a avaliação, a gente primeiro tem que pensar em tirar o agente causador. O que é o agente causador? Na androgenética, por exemplo, é a ação, é toda essa reação que acontece. Então, a gente tem que inibir isso. Se é a areata, por exemplo, que ela é com questões emocionais, tem que ter um tratamento psicológico também. Então, aí entra aquela coisa de ser multidisciplinar, né? De a gente trabalhar com outros profissionais também. Na eletroterapia, a gente também consegue trabalhar com aparelhos laser de baixa potência, LED, alta frequência. Os cosméticos, muito bem-vindos, até porque tratamento capilar tem que investir em shampoo, em tônico, né? A gente precisa dessa constância, precisa que o paciente utilize certinho. Os ativos também, tanto nesses cosméticos, quanto num tônico, quanto num microagulhamento feito aqui em cabine, né? Os nutricosméticos, que são orais, que são aqueles que vão te ajudar de dentro para fora. A esfoliação também é bem-vinda em alguns casos, alguns medicamentos também, vitaminas, nutrientes, né? E o paciente de capilar, na maioria dos casos, ele vai ser um paciente vitalício, ele sempre vai ter que fazer algum tratamento, ou em clínica, ou com algum cosmético, mas ele sempre vai ter que cuidar, tá? Isso é um fator bem positivo para o profissional, poder fazer a fidelização do paciente, né? Onde a gente até já deixou algumas dicas bem preciosas no episódio 24, mas não deixa de vir também os de número 20 e 21, onde a gente aborda a jornada de satisfação e sucesso do paciente dentro dos negócios da estética. Dica, então, para o profissional começar a atuar com a terapia capilar, além do conhecimento e embasamento científico, é claro, o que tu julga como sendo essencial? Olha, o profissional de terapia capilar, ele precisa investir muito na avaliação. Então, ele tem que ter muito esse conhecimento, mais do que o normal, porque a gente precisa saber entender também, ler um exame, entender o que está ali, né, o que o paciente traz para nós, porque muitas vezes ele traz e ele também não sabe interpretar, ou nem mostrou para o médico ainda. Então, a gente precisa ter esse conhecimento também. E temos que saber trabalhar, eu acho que para mim hoje, saber trabalhar multidisciplinar. Saber que a gente vai precisar do profissional de nutrição, vai precisar de um profissional da área da psicologia, vai precisar ter essa gama de profissionais trabalhando junto contigo para conseguir entregar um resultado bem bacana para o teu paciente. Muito legal, muito obrigada por todas as tuas explicações, e em nome do Descomplicando, então eu quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco, né, trazendo todas essas informações sobre o mundo capilar. E para quem quiser conhecer e acompanhar mais o teu trabalho, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Então, nas redes sociais, hoje, né, a gente tá por tudo, né, deixando o nosso trabalho, divulgando, então no Instagram, vocês podem procurar lá como esteta cosmetóloga Gisele Moraes, eu posto sempre dicas, vídeos, informações valiosas para vocês estarem acompanhando, e aqui através dos canais da Bio também, da Bio Saúde Estética,
vocês podem sempre entrar em contato, que a gente está disponível para atender todo mundo. Hoje nós ficamos por aqui, lembrando que a música de abertura é Feeling Good da purpleplanet.com e a gente volta na próxima quinta-feira com mais um assunto. Até mais, Dica, muito obrigada. Obrigada eu e até o próximo podcast.